louvar ao Senhor. Enquanto o Marquinhos está aí se preparando, daqui a pouquinho já chega. Vamos louvar ao Senhor com aclame ao Senhor. Já tem um bom tempo que nós não cantamos. Nós podemos erguer as nossas vozes para louvar ao nosso bom Deus e poder apreciar essa linda letra inspirada, né? Vamos louvar ao aclame ao Senhor. Quero louvar
nessa noite feliz. Deus e Pai, nós louvamos, bendizemos por essa oportunidade tão rica, preciosa que temos na pessoa de Jesus Cristo, nós nos reunimos para adorar o único Deus que é vivo e verdadeiro, aquele que de fato ama, aquele que de fato perdoa, aquele que de fato, o Pai, cuida daqueles que são seus filhos. Nós queremos te louvar e bendizer por essa oportunidade. Eu queria, Pai, receber para as pessoas que estão vindo a essa reunião, presencialmente ou de forma em suas áreas, que eles possam realmente estar interessados na preservação da sua vida espiritual, na condição, ó Pai, diante do Senhor, como pessoas que precisam de arrependimento, precisam de esperança eterna. E não essa vida, porque essa vida de fato, ela nada nos oferece. Nós somente temos a esperança, temos somente uma expectativa gloriosa a confiar na pessoa de Jesus Cristo. Que essa noite seja a noite dessa visão, desse despertamento. Os nossos irmãos são enfermos em casa, os irmãos do Pai que estão trabalhando missionário neste momento, fazendo a tua obra, os irmãos do Pai que estão
estão precisando de consolo, precisando de conforto, dos outros, de dignidade, pessoas que cuidam dessas pessoas também. Então, seja louvado, seja glorificado, porque realmente o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. E sabe, de fato, Pai, o que sucede, não somente no presente, mas também no futuro. Eles, nosso irmão, que vai usar a palavra, nossos irmãos, na nossa dependência, que possamos ser glorificados e honrados. Adoramos, confiamos no seu bendito e eterno nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa já também uma boa noite aos irmãos que estão acompanhando online, pelo Facebook. Deus também esteja nos abençoando. Nós também vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos entoar aqui. Hino de número 46. Hino de número 46.
10 horas, a escola dominical. Como o nosso tempinho já está um pouquinho mais já avançado, vamos entoar aquele corinho, vamos vivifica a tua igreja. 727. 727.
Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite. Nós estamos juntos mais uma vez. O ano está terminando. Estamos chegando ao fim. Podemos dizer, contar as bênçãos de Deus nesse longo ano. Na história do Brasil e do mundo, foi um ano de maior preocupação, pelo menos do tempo de vida que eu tenho, de ciência da vida até agora, e Deus tem nos guardado. O que nós podemos concluir, ao nosso redor, existem muitos perigos, muitos males, muitos inimigos. Ah, mas o crente não briga com ninguém, como é que o irmão está dizendo que tem inimigo? Temos inimigos. O maior inimigo que nós temos, ele é invisível. Juntamente com todos os seus auxiliares, está trabalhando muito nesses últimos dias para derrubar a convicção, a fé daqueles que já alcançaram e impedir a conversão de muitos que poderiam converter. Mas ainda a palavra de Deus está sendo anunciada. Eu trouxe lembrança de um irmão, eu acho que eu trouxe ele aqui já uma vez, o irmão Manuel. Lembram ou não? Se não, foi em outro lugar. E falando dos irmãos, ele vinha comigo, mas ele precisou atender um outro compromisso. Então ele mandou um abração para os irmãos. O irmão Manuel está nos ajudando há uns quase 3 anos já, e nós estamos muito felizes com a presença do irmão ali conosco. Mas não é um visitante, ele já é membro da igreja. Caso ele chegue aqui, Manuel Rodrigues, os irmãos podem receber o irmão, aproveitar o seu ministério. É um irmão que tem nos dado muito prazer, até agora. Nesses quase 3 anos, ele então tem procedido de um modo que não tem... Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Não tem nada a reclamar. O irmão pediu para não cantar um hino. Eu vou cantar o hino 234. 234. Só que enquanto estou cantando, os irmãos vão pensando na letra. Cada hino nós devemos pensar muito mais na letra do que na música. Muito mais na letra do que na música. Então eu vou cantar, os irmãos vão ouvir. Se o irmão Daniel puder acompanhar, tá bom. Se não, é possível, né? Enquanto o irmão localiza ali, eu quero agradecer o irmão Eliel por me dar a oportunidade que estava com ele, né? Então, muito obrigado, irmão, e vamos então juntos mais uma vez. Mas aí, antes de eu cantar, eu vou dizer, todo fim de ano eu gosto de visitar as igrejas que eu tenho convívio bem de perto. Quando não faço no fim do ano, faço no início do ano. E agora, mais uma vez, eu estou cumprindo esse prazer de estar com vocês no fim do ano, viu? E nós vamos marchar juntos, se Deus permitir, o ano próximo. Longe do meu Deus e Pai, foi por Cristo achado, por seu sangue que verteu, Ele me ha comprado. Em Jesus, meu Senhor, tenho gozo eterno, sobre a cruz me resgatou do profundo inferno. É Jesus, meu Salvador, minha confiança, ao seu gesto temporal mudas em bonança. Em Jesus, meu Senhor, tenho gozo eterno, sobre a cruz me resgatou do profundo inferno.
Guarda-me, Senhor Jesus, para que não caia junto a ti meu coração, nunca mais desmaia. Em Jesus, meu Senhor, tenho gozo eterno, sobre a cruz me resgatou do profundo inferno. Perto do meu bom pastor, gozo, santa calma, toda graça em meu Senhor, acha-lhe minha alma. Em Jesus, meu Senhor, tenho gozo eterno, sobre a cruz me resgatou do profundo inferno. Todas as letras do nosso cântico são muito sadias. Mas olhando a letra dessa, nós ficamos, se fôssemos considerar a mensagem dessa letra já cantada, podíamos realizar então o término da nossa reunião com uma porção desta noite. O Senhor nos resgatou do profundo inferno, né? Nos livrou de uma eterna perdição. Éramos por natureza filhos da ira, mas Ele nos livrou. E agora podemos contar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com a oportunidade que o irmão me deu, e que os irmãos esperam, desde o meu tempo de jovem, quando o irmão ia pregar, antes de eu saber o texto, eu ficava pensando comigo, aonde o irmão vai ler? Aonde o irmão vai pregar? Quantas vezes fiz esse raciocínio? Quando então chegava a hora de eu saber. E é o que está para acontecer agora, Oséias capítulo 11 e Provérbios capítulo 5. Oséias capítulo 11, vamos começar no primeiro versículo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam os baalinhos, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Provérbios, capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ler assim. Verso 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Nós vamos ouvir mais uma oração pelo irmão Eliel, que vai tomar parte na responsabilidade que tinha hoje. Faz favor. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por este precioso momento que estamos aqui e já temos, Senhor, lido a Tua Palavra e agora nós vamos ouvir a Tua voz
através do nosso irmão Jeremias. Amém. Senhor, fale conosco nesta noite, abrindo os nossos corações, dando a nós a submissão à Tua palavra e ao Teu servo que está ali na frente. Que o Senhor o use como um instrumento vivo nas Tuas mãos. Sim. Esta é a oração que fazemos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois bem, o tempo está um pouco reduzido nas igrejas todas, e eu espero então chegar ao tempo que o irmão me falou, resumindo bastante dos dois textos, porque o tempo será pouco, mas respeitar as ordens locais e as leis, isso é importante. Por exemplo, nós estamos usando esse negócio, né? A minha confiança e a sua não está porque eu uso máscara, eu estou livre. A minha confiança está no Senhor. Eu tenho falado, se o Senhor permitir acontecer comigo, vai acontecer. Mas se Ele não permitir, não vai. Se Ele permitir, a máscara não vai impedir. Se Ele não permitir, a máscara não vai fazer, forçar, torcer o plano de Deus a meu respeito. Então vamos confiar no Senhor, vamos cumprir as leis, usar porque é ordem, né? Pois bem, quando Israel era menino, eu o amei. O centro da nossa mensagem hoje está, embora há pouco tempo, mas com duas palavras importantes: amor e as cordas. São os dois pontos que nós vamos falar nesta noite. Israel, desde Abraão, antes de existir numericamente Israel, o Senhor já mostrava amor para a futura nação. Quando eles entraram no Egito, nós lemos aqui, como menino, não era pequeno, né? Porque era um pouco em número em relação à nação, mais tarde até hoje. Eu o amei. Mas a nota triste que nós lemos de Oséias nos fala nesta noite: quanto mais eu o amava, e os amava, homens e mulheres, mais distanciavam de mim. Eu querendo atraí-los com cordas de amor, mas eles não reconheceram. Este é o quadro da humanidade hoje, irmãos e irmãs, e se tiver algum amigo que esteja ouvindo, é o quadro da humanidade hoje. Deus está mostrando o seu amor para com a raça humana. De vez em quando nós estamos ouvindo falar de alguém com falta de pão, e nós temos pão em abundância. De vez em quando nós estamos ouvindo falar de pessoas que perderam seus entes, até alguns muito bem financeiros, foram embora, e nós temos sido guardados. O que não é isso, senão a expressão do amor? Mas a expressão do amor não seria nada se não olhássemos para o plano da redenção que Deus tinha para o homem antes da existência do homem. Não seria nada. Todo o amor de Deus guardando Israel, Israel sempre foi um povo terreno, não é, irmão Machado? Sempre foi um povo terreno. Agora, se não fosse esse amor incomparável, imescível, que a profundidade não pode mostrar a igualdade, a altura não pode mostrar a sua extensão, nem a direita nem a esquerda, o mais distante, mostrar o valor e a extensão deste amor. Resumimos então na palavra de João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o amor de Deus estende-se a todo tipo de pessoas. O Senhor deu prova deste amor, salvando homens dominados pelo poder das trevas, espíritos maus naquele corpo humano, homem ou mulher, o Senhor libertou. Isso é a profundidade do seu amor, expressão máxima do seu amor. O Senhor libertou homens que estavam pensando só na posição financeira, alto nível, o Senhor fez eles descer lá embaixo e os salvou, expressão máxima do seu amor. O Senhor curou, mostrando o seu amor para com a pessoa, homem e mulher, e até jovens, e até crianças,
Quando eu leio aquela história daquele menino lunático, eu fico admirado como o inimigo faz com o ser humano. E diz o pai daquele menino, nos diz a palavra do Senhor registrada, quantas vezes o inimigo lança, ele cai no fogo, cai na água, para ser então eliminado. Mas o Senhor resolveu o problema. E o menino não morreu. O menino foi curado, foi liberto. E agora, irmãos, a prisão maior que o homem tem é o pecado que já nasce com essa natureza pecadora. Estou muito feliz em conhecer a netinha do irmão João, a filha do irmão Eliel, da irmã Carol. Eu não conhecia, vim conhecer hoje. Estou muito feliz em conhecer. Agora, nós sabemos que a natureza humana nasce sem pecado, mas na medida do crescimento, na medida do desenvolvimento humano, o pecado vem junto e despertando para a criança sair fora do plano de Deus para si. Israel é pequeno, não menininho, pouca gente, mas quanto mais eu amava, eles distanciavam de mim. E o profeta diz que eles amavam os Baalins, cultuavam os Baalins, os deuses pagãos, em vez de cultuar ao Deus verdadeiro que cuidou deles antes de existir, na pessoa de Abraão e agora no Egito, o Senhor cuidava deles. É assim que o ser humano procede. Mas graças a Deus, a obra da redenção nunca foi e nunca será vã para aqueles que dão atenção à pregação do Evangelho, o convite para a salvação. O poder de Deus pode tirar o homem de qualquer situação que o livro de Provérbios nos informa, amarrados com as cordas do pecado. Mas nós notamos aqui que Salomão foi muito bem conduzido nessa expressão, né? Então nós vamos repetir a leitura. Vamos ver aqui. Os caminhos do homem estão perante o Senhor, os olhos do Senhor, e só Ele pode aplanar as veredas do homem. Todo caminho bom, certo, ou ruim, estão diante dos olhos do Senhor. Quanto mais o homem distancia, mais distancia, ele não distancia ao ponto que os olhares de Deus não possam mais atingir ele. Quanto mais ele distancia, o Senhor continua vendo ele com sentimento, distanciando cada vez mais do Senhor. Foi a situação que Salomão compara nesse texto, a situação do homem. Agora diz Salomão, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado é detido. Irmãos, quantas pessoas que estão presas com as cordas do pecado. Mas nós estamos vendo isso aqui no plural, não estamos vendo no singular. Cordas de amor também nós lemos aqui no plural, não no singular. As cordas do pecado são muitas, e amarra homens, amarra mulheres, amarra todo ser humano que não procura aplanar os seus caminhos de acordo com a vontade de Deus. Ele quer aplanar a sua vereda, mas o indivíduo não quer, né? O Senhor aplana todas as veredas daquele que chega a Ele. Agora diz Salomão que esse indivíduo amarrado com as cordas do pecado, não aproveitando a oportunidade que o Senhor tem oferecido, diz Salomão, ele morrerá. O certo é que ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele está preso com as cordas do pecado. Ele não pode desatar essas grandes amarras. E ele vai morrer. Irmãos, duas coisas eu quero dizer nesse ponto que cheguei. O maior pecado que o homem possa cometer é rejeitar o convite da graça, rejeitar o convite para a salvação, reconhecer o amor de Deus, amar Ele na posição que Ele é e na posição que Ele vive, pois o amor de Deus estende-se a Ele. Quando nós lemos a história da mulher samaritana, uma mulher complicada de vida, amarrada com as cordas do pecado, né? De um modo tão terrível, mas o Senhor pôde trazer a bênção para aquela vida. Então o que acontece no mundo? O pecado cresce cada dia. E a segunda coisa que eu quero dizer, eu disse que o homem só tem uma oportunidade de livrar do pecado, ainda aos pés do Senhor Jesus.
e rejeitando, ele rejeita para a sua condenação. Ele vai morrer. E vai morrer e ser lançado no inferno. Quem morre sem Cristo, o destino dele é o inferno. Quem morre sem Cristo, ele não tem outra opção. O destino dele é o inferno. Mas agora, as cordas do pecado diante dos nossos olhos, nós podemos pensar em algumas delas. Estão no plural, tem que falar no plural. Primeiramente, nós estamos vendo a avareza que cresce cada dia, uma das cordas do pecado. Nós estamos vendo aí a prostituição, outra corda que está amarrando cada vez mais o ser humano. O roubo está outra corda do pecado. O assassinato, outra corda do pecado, que amarra o homem. Ele pensa que está livre nessas decisões que toma, está livre. Mas ele não está amarrado com as cordas do pecado. Agora o Senhor Jesus também foi amarrado. E as cordas que nós lemos lá em Marcos, no capítulo 15, vamos ver? É dó que o tempo já está quase chegando no final, que os irmãos estão limitados ao tempo. Eu não tenho condição de explanar mais nesse importante assunto. Mas vamos até onde o Senhor permitir. Marcos capítulo 15, vamos ver aqui. E logo, ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, levaram e o entregaram a Pilatos. Se nós buscarmos aqui essa situação, nós vamos ver que eles amarraram o Senhor Jesus com cordas. Então levaram amarrado o nosso Salvador. O que nós temos que discernir é que a palavra está no sentido figurado e o que está no sentido literal. Aqui nós cremos que foi palavra literal, a palavra está no sentido literal. Amarraram-nos com cordas o nosso Salvador, como que a gema, né? A gema o indivíduo. E levaram as autoridades para conseguir o plano de matar o nosso Salvador. Agora ali estava a cúpula do Sinédrio. O Sinédrio era um corpo administrador que tinha o poder de decisão em todas as causas de Israel, como o nosso Supremo Tribunal hoje, né? Mais ou menos como o nosso Supremo Tribunal. Mas ali todos estavam juntos. E agora eu fico pensando, eles então vendo o Senhor Jesus, que o salmista já tinha deixado para eles saber, com o sopro da sua boca matará o ímpio. Agora deixar ser amarrado, né? O Senhor Jesus aceitou ser amarrado para nos soltar dessas cordas que nos amarravam. E se ele não aceitasse ser amarrado, ou amarrado, nós não seríamos soltos dessas cordas tremendas do pecado que prende o homem. Que contraste, né? Mas ele aceitou, porque o seu amor nos atraiu com cordas humanas. E agora João diz que ele amou-nos de uma tal maneira que foi até a cruz e morreu por nós. Mas o apóstolo João diz que ele continua nos amando. Ele não simplesmente encerrou a situação do pecado em relação à oportunidade do homem, mas ao que crer, ele continua amando, nos amará eternamente. Ou cordas fortes, né, irmão João? Cordas fortes, a corda do amor, né? As cordas do pecado são fortes. Diz Salomão que o homem nas cordas do pecado, ele é detido, ele é amarrado e ele morrerá. Mas mesmo amarrado, nós vemos histórias de homens condenados, sentenciados à morte em países que a pena de morte existe. Em momentos de uma hora para outra, ele recebeu o Senhor Jesus. Foi cumprida a lei humana, morto, mas não foi amarrado para a eternidade, porque aceitou o Senhor Jesus. Já disse aqui, um certo homem, um folheto muito bom, trabalhava em uma empresa como guarda. Aí chegaram dois moços em uma moto. E o moço saliente, o moço que dirigia,
Seu guarda, boa tarde, boa tarde. Por favor, daqui ao inferno é muito longe? Ele parou e falou, não. O senhor pode nos informar? Posso. Então, por favor. Ele falou, o inferno está no fim de uma vida sem Cristo. O inferno está no fim de uma vida sem Cristo. Oh, muito obrigado, tchau, tchau. E os moços foram para a praia, foram tomar o seu banho. O mar, que não é brincadeira, dominou aquele que perguntou ao guarda. O seu companheiro de viagem era ocupante na garupa da moto. Lá o mar conseguiu vencer aquele indivíduo e o outro, com muita luta, se salvou. O folheto informa. Quando lá um certo dia chegou aquele moço, boa tarde, seu guarda, boa tarde, o senhor lembra de mim? Não, eu aqui atendo muita gente, eu atendo muitas pessoas por dia, além de tudo eu tenho que escrever aqui, eu vejo você, mas eu escrevo, que não estou olhando, então estou escrevendo dentro do meu trabalho aqui, não lembro de você. O senhor lembra daquele moço que perguntou ao senhor há poucos dias aqui, daqui o inferno, se estava muito longe, o senhor falou que o inferno está no fim de uma vida sem Cristo? Ah, me lembro, Pois é, eu sou aquele que estava na garupa da moto. Meu companheiro, o mar venceu ele, morreu, mas eu não, e hoje eu sou um crente. Fui pensar naquela palavra do Senhor, o fim de uma vida sem Cristo. O homem que ali chegar no fim da sua vida sem Cristo, o lugar dele é no inferno. E é meu. Mas agora, o lamento de Oséias. Quanto mais eu o amava, mais distanciavam de mim. É assim, irmãos. Eu tenho tido experiência própria, eu creio que muitos irmãos aqui têm tido experiência, convidar a pessoa para a reunião, pregar, dar o endereço da casa de oração, tanto aqui como de outro lugar, até para a nossa casa de oração, lá já fiz muitas vezes, aqui nessa redondeza, que os irmãos sabem que eu trabalho aqui há muitos anos, quantas pessoas eu dei endereço para vir aqui. Até hoje não sei se alguém veio. Na nossa casa de oração, quantas vezes faço isso? Não aparece nenhum, né? E os laços do pecado continuam amarrando essa pessoa, segurando essas pessoas. Ele está detido sem perceber, mas está detido com as cordas do pecado. E essas cordas são fortes. Essas cordas são fortes. Só o Senhor Jesus é que pode desamarrar o homem preso por essas cordas. Agora o Senhor Jesus, preso com essas cordas, ele expressou também amor para todos nós. Porque se ele não fosse à cruz, aceitasse ser amarrado, entregue às autoridades, os planos de Deus na obra da redenção, a reconciliação de nós, os pecadores, não teria sido realizados. Mas ele aceitou. Ele aceitou ser amarrado. Ele podia olhar para aquela multidão e desaparecer de um modo misterioso, podia, né? Podia. Se ele não aceitasse ser amarrado, só o olhar dele, os ímpios, desaparecia no espaço, pois ele aceitou, irmãos, porque ele nos ama. Ele ama o ser humano. Ele não quer que ninguém se perca, mas quer que todos venham arrepender-se. Agora, esta salvação é tão poderosa, que o Senhor, agora depois que realmente foi entregue, mas depois aquelas cordas não impediram o plano de Deus realizar, foi para a sepultura, ressuscitou vitoriosamente. Diz o escritor aos Hebreus que ele pode salvar todo aquele que através dele chega a Deus. Ele pode salvar, ele ainda pode salvar a qualquer pessoa. Agora nós ouvimos sempre dizer de homicídio, as cordas do homicídio, que corda forte. As cordas do suicídio, que corda forte. Há pouco tempo eu estava lendo um jornal que o suicídio lá vai crescendo estupidamente o número de casos, especialmente de 16 até 25, 30 anos, especialmente essa faixa. As pessoas estão começando a viver 16 anos. Eu já sei tudo. Ali, né? Tão forte. Ele está falando bobagem, né? Começando a viver. Mas as cordas do pecado levam o indivíduo a ficar amarrado. Agora os problemas que eu enfrento, eu tenho que me matar.
senão não sai deles, amarrado com as cordas do pecado. Então, eu lendo essa informação do suicídio, especialmente no Brasil, é uma faixa muito grande. Mas nós temos lido também de pessoas abastadas financeiras, muito dinheiro, acabam suicidando-se, acabam se matando, deixando família, deixando propriedade, deixando conforto, deixando tudo e pensando que resolveu o seu problema. Mas continua o seu problema para a eternidade. E agora eu queria terminar, estou com 6 minutos. Os irmãos vão comigo. Deixa eu ver se é o Salmo 16. Não, é o Salmo 22. Se não for, eu vou falar de cor. Salmo 22. Veja aqui. Veja comigo o verso 29. Salmo 22. Veja o verso 29. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. A quem? O Salmo 22 faz um relato profético de toda a vida do Senhor Jesus. O Salmo 22 nos mostra o Senhor Jesus sendo o grande Deus, o Criador, o Sustentador e também o Salvador. O Salmo 22 nos mostra no verso 6 que ele foi visto como um pequeno verme, uma coisinha insignificante, um vermezinho. O que é um verme? Há muitos vermes que o olho natural humano não vê. Precisa de aparelho para trazer o tamanho daquele verme a mais para poder ver, fazer uma pesquisa dele. Pois o nosso Salvador, para desamarrar o homem das cordas do pecado, ele se fez menos até do que um verme. Menos até do que um verme. Mas não importou. Mesmo sendo considerado tão pequeno, ele não perdeu o título honroso. O Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Agora nós ficamos pensando, se o salmista teve essa consideração, né, no Salmo 22, o Senhor então enfrentou autoridades, como nós lemos no texto aqui. Grupos de autoridade, o Sinédrio todo, mas dividido em grupos também de outras autoridades, junto na amarra que fizeram ao Senhor Jesus. Mas o Salmo 22 nos mostra que o Senhor Jesus enfrentou sendo preso como cães bravios que estavam aqueles homens, o Senhor aceitou. Aqueles homens foram representados como cães bravios contra o Senhor. O que faz os cães bravios? É para estraçalhar a presa, né? Os cães bravios fazem isso, estraçalhar a presa. Pois o Senhor Jesus ali profeticamente, o salmista profetizou aqueles homens que prendiam o Senhor como cães bravios, cães bravos. Mas nós lemos aqui, todos aqueles que amarrados com as cordas do pecado, desprezaram o amor profundo do Senhor, atrair com cordas de amor, também um dia vão levantar da sepultura, né? Vão levantar da sepultura. Olha aqui, todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Prostrarão perante ele. E Paulo foi muito bem conduzido quando diz que o Senhor Jesus, a essa vitória que ele teve, da morte e da sepultura à gloriosa ressurreição, recebeu um nome que está acima de todo nome. Agora, um
um homem considerado o Criador, sim, mas considerado como um verme, menos até do que um verme, agora uma posição tão mais elevada do que todos os seres, até mesmo do que os anjos. Quando nós lemos do arcanjo Miguel, todos vocês sabem a história do arcanjo Miguel, que anjo poderoso, que anjo extraordinário, né? E segundo o entendimento que eu tenho, posso estar até falhando no meu raciocínio, é o arcanjo Miguel, segundo as escrituras, que Deus vai permitir amarrar Satanás e lançar no lago de fogo, na prisão, que depois será lançado no lago de fogo, mais depois. O arcanjo Miguel. Pois o Senhor Jesus, mais poderoso do que o arcanjo Miguel, né? Ganhou um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus vão dobrar os joelhos diante dele, né? Quem não aproveitou o amor de Deus, quem não aproveitou, quanto mais distanciava o amor de Deus, ainda estava procurando trazê-lo de volta. Depois vão deparar numa situação dessa, né? Porque os que descem ao pó vão levantar. Vão levantar. Nós cantamos aqui, estou encerrando, viu, irmãos? Nós cantamos aqui. Quer ver? Longe do meu Deus e Pai, fui por Cristo achado e trazido, corda de amor, né? Corda de amor. Longe fui trazido, por seu sangue que verteu, ele me ha comprado, agora sou dele, né? Somos dele. É Jesus meu Salvador, minha confiança, agora jamais nenhuma condenação há para mim, e nem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Confiança extraordinária, né? Ele é a minha confiança. Ao seu gesto temporal muda-se em bonança. Guarda-me, Senhor Jesus, para que não caia. Olha o perigo que está aí. As cordas do pecado estão em volta de nós, querendo nos amarrar. Não brinca, irmãos, com o pecado, que o pecado tem as suas cordas para amarrar. São invisíveis. E lamentável que muitos servos de Deus têm sido amarrados com as cordas do pecado. Guarda-me, Senhor, para que não caia. O perigo é muito. Os perigos são diversos. As cordas estão aí para amarrar aqueles que já se consideram livres, mas as cordas do pecado podem amarrar o indivíduo, pode cair, esse indivíduo pode cair. Guarda-me, Senhor, para que não aconteça. Agora veja aqui. Junto a ti, meu coração nunca mais desmaia. Agora, perto do meu bom pastor, gozo santa calma. Toda a graça em seu Senhor, acha ali minha alma. Toda a graça se encontra no Senhor Jesus Cristo, né? Toda a graça. Agora, as cordas do pecado que amarraram Sansão. Sansão foi um nazireu de Deus. E ele, como nazireu de Deus, ele era um separado para o Senhor. Todos conhecem a história de Sansão. Mas às vezes paramos no casamento de Sansão. O que aconteceu com o casamento de Sansão? Porque no final dele caiu aquele templo tão grande, matando tanta gente, esquecendo de tirar a lição. O perigo que está em volta de nós, como estava em volta de Sansão. Um homem de Deus, um homem separado, mas desceu até o mais profundo. Eu me lembro uma vez que estive aqui, preguei sobre Sansão. Pelo menos umas 10 vezes nós vamos ver a palavra desceu, desceu, desceu e desceu. E foi descendo Sansão. Agora ele foi, um dia, tentado a revelar o segredo dele. Olha, eu sou um nazireu de Deus. As minhas forças que eu tenho, porque eu sou um servo de Deus, em outra palavra. Mas se cortar o meu cabelo, acabam todas. Então, a mulher com os filisteus, seus inimigos, depressa cortaram os cabelos dele. Amarraram Sansão. Ô, história triste. Eu ainda vou, as minhas forças, ainda vou me livrar. Livrou nada. Né? Livrou nada. Mas eu me lembro de uma vez ouvindo o irmão Gavi. Graças a Deus já tinha conhecimento, mas me reforçou mais. Quando seus cabelos começaram a crescer, diz o irmão Gavi, que ainda está vivo, né? Que naquele momento que os cabelos de Sansão começaram a crescer, ele começou a atar sua comunhão com Deus, valer do amor de Deus outra vez, né?
começou a estar a sua comunhão com Deus, foi um dos sucessos final dele, né? Porque só podia fazer aquele sucesso com o poder de Deus com ele, né? Mas Sansão foi amarrado, os filisteus chegaram, amarraram ele com cordas, né? Agora o nosso Deus nos deu o inimigo que nós tínhamos, o nosso Deus trouxe o inimigo nas nossas mãos, vamos amarrar ele. E amarrado, Sansão foi entregue, e dali para frente a situação foi só piorando. Mas repetindo o raciocínio do irmão Gavi, quando seus cabelos começaram a crescer, mesmo que alguém como crente venha a cair, cortou a sua comunhão com o Senhor, mas procura atar ela de novo por meio do arrependimento, confessar, atar a sua comunhão com o Senhor, e assim ele vai ser vencedor, vai vencer, né? Pois aconteceu isso com Sansão, era um servo de Deus, mas aconteceu do seu interesse pessoal, vedou os seus olhos, e ele não viu a posição que ele tinha dada por Deus a ele ser um nazireu de Deus, né? E ele, como nazireu de Deus, ele tinha que ter cuidado com a sua vida, ele tinha que ter muito cuidado com a sua vida, como nazireu de Deus. E nós, como crentes no Senhor Jesus, enquanto estivermos aqui, temos que ter cuidado. O inimigo não brinca, irmãos, ele não dorme, ele não tem férias, é dia e noite está trabalhando. Vamos ficar com a humilde mensagem desta noite, que Deus na sua graça nos abençoe, que nós tenhamos sempre a desfrutar mais dessas cordas de amor que nos atraiu ao Senhor. Fomos amarrados pelo amor de Cristo, trazendo-nos a Deus. Hoje estamos livres da condenação eterna. Amém. Amém. Bem, irmãos, ouvimos a voz do Senhor nessa noite. Vamos finalizar, irmãos. Vamos entoar o hino de número 111. Vamos nos colocar de pé para nós estar louvando ao Senhor. Hino de número 111. Senhor,
Desculpe, não fugiu aí. Senhor nosso Deus e Pai, boa até vós, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, carregando os nossos pecados. Embora não merecemos, mas agradecemos toda a misericórdia que você tem tido por nós. Nos leves em segurança para os nossos lares. Abençoe essa mensagem que foi passada aqui pelo nosso irmão Jeremias. Uma excelente inteligência para passar as palavras para nós, que nós precisamos bem o que ele passou para nós. E, como disse, nos leve em segurança para os nossos lares, abençoe os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, está encerrado o nosso culto dessa noite. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui presenciados, quem está online também. Que Deus esteja abençoando a todos nós. Amém? Pode apertar.